lembrando, né, pessoal, eu tentei explicar um pouquinho da etnohistória, onde o povo, mais ou menos, onde, que localidade, a herança da identidade sempre ligada ao território, o Estado reconhecendo as várias etnias que o compõem, o crescimento das cidades sobre antigas áreas indígenas, indígenas que foram acoplados por essa cidade. Então, aqui nós temos hoje a definição do que é um pueblo originário. Se nós percebemos os pueblos originários da Cidade do México, pode ser sim, se nós observarmos a Constituição Política da Cidade do México, ela fala que ser originário, na verdade, pode ser sim uma comunidade dessas antigas subdivisões territoriais da Cidade do México, ou aqueles que sobreviveram dela. Não necessariamente continuam sendo indígenas, mas que mantenham tradições, relações de parentesco, instituições sociais, culturais, em memória a esses originários que povoaram um dia aquela região. Ou seja, os seus ascendentes. Ou seja, o próprio princípio do próprio Estado legal reconhece que poema originário não significa ser indígena. Pode ser, sim, os remanescentes. Em outras palavras, numa linguagem mais brasileira, remanescentes daqueles que eram originários da Cidade do México, porém que ainda preservam a sua tradição, daquela territorialidade, da sua comunidade, de certa forma. Aqui estou mostrando para vocês algumas das delegações, que são várias, e o conceito conforme a explicação legal, né? Como eu já estou comentando de forma bem geral aqui para vocês, né? Para mim, o Pueblo de Reis. Então, o Pueblo de Reis, ele é um pueblo que existe desde... Se vocês não... Eu creio que vocês já conhecem, ou alguns não, o Vale do México, ele foi encomenda de Hernán Cortés. E o Pueblo de Reis que eu estou falando, ele ficava no Alto Apetre de Coyoacán, e era formado por 5 Texcali. Esses 5 Texcali, lembra daquela posição que eu mostrei para vocês anterior. Tem outros mapas agora, mas vamos sempre memorizar. E Coyoacán, na verdade, que significa Terra dos Lobos, numa versão mais, digamos, espanhola, mas entre os indígenas, significa olhos d'água, né? Porque era uma região de bastante mangue, tinha muita abundância de água, né? Porque, lembra, nós estamos falando de uma comunidade ao sul do Lago Texcoco, então uma abundância de água, normalmente as ocupações, os ofícios estariam ligados à terra, ao artesanato, às chinampas. Então, eu estou falando de uma comunidade profundamente histórica, pré-hispânica, porém existe um grande problema. Não há uma documentação específica acessível ainda, com as teses que eu li, tanto da antropologia como da história, de documentos pré-hispânicos ou que, digamos, documentos de maior teor etno-histórico que comprovem a permanência dessa comunidade lá antes de 1500. Segundo os pesquisadores que eu percebi até então, a única comprovação ou registro pelo Estado a partir da colonização que essa comunidade estava lá foi um processo entre o prefeito do bairro de Reis, que foi essa formação. Lembrando que o bairro de Reis está em Coyoacán, que o bairro de Reis pertence a um dos pueblos de Coyoacán, ok? Podemos perceber também que essa demanda judicial nasceu assim, em 1745, os coronéis, os caciques locais, vou falar assim para que todos entendam, queriam invadir a terra dos indígenas, e nessa época eles ainda eram indígenas, e estavam fora do espaço urbano. E um padre local, conforme o direito canônico, concedeu o direito de uso dessa terra indígena, desapropriando os indígenas. No direito, nós chamamos de desapropriação indireta. E essa desapropriação começou uma briga judicial enorme, onde esses indígenas levantaram estudos históricos alegando que eles eram originários. Ou seja,
O único documento histórico que nós temos, realmente reconhecido pelo Estado, que esses habitantes estavam ali, é este que eu vou mostrar aqui para vocês. É este aqui. Inclusive, eu ouvi, eu escaneei. Esse aqui é a cópia do documento de 1745, onde, de certa forma, foi emitido pela Corregedoria de Coacã para abordar a disputa entre os índios e essa concessão que foi dada a esse cacique local. Este aqui é o estudo jurídico que nós temos começou em 928 e terminou em 1976, que foi quando, com a Revolução Mexicana, tentou resolver a questão agrária indígena, onde, por meio da Secretaria de Reforma Agrária, começou a titular as várias comunidades comunais, ou seja, os antigos proprietários de terrenos em áreas originárias, que pertenciam a áreas comunais. Então, os únicos documentos que nós temos hoje para provar que eles realmente existiram e possuem uma historicidade ao longo dessa construção é esse documento de período colonial, onde já existiu o Pueblo de Reis, já existiu, e a comunidade alegavam que eles eram a junção de 3 Texcali, que são esses. Eu vou deixar assim, eu não vou projetar a tela inteira para me poder assinalar algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Esses 3 Texcali compunham vários outros Texcali que formavam a Grande Coacã, como eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, né? Ou seja, essas várias delegações que nós temos hoje, nós chamamos de delegações, essas grandes divisões territoriais, eram formadas por várias pequenas subdivisões subterritoriais, que eram os pueblos. E os pueblos de reis, dedicados aos 3 reis magos, ele é a junção justamente de 3 comunidades mexica e otome, que é o Tetamoco, Toxomuco e Utlac. Essas 3 comunidades que eram pequenos capuios. Esses pequenos capuios, com a formação da cidade, ao eles serem ameaçados e perderem seus territórios por venda, por imobiliário, por latifúndios, porque a cidade foi crescendo e tomando conta, e fora ainda o ataque dos grandes latifundiários no início do século XVIII para XIX, que essa região também foi invadida por, digamos, outros interessados, caciques interessados em formar grandes fazendas. Essa comunidade foi cada vez mais se reduzindo a um bairro, a uma comunidade. E essa junção, devido a esse ataque latifúndio e imobiliário 18, 19, formou essas 3 capuis que estavam separados, se formaram em um, formando os 3 reis magos. Aí vem um pouco até do sincretismo religioso, ou seja, 3 capuis com 3 líderes religiosos, com 3 festas patronais, formam o bairro dos 3 reis magos de Coacã. Olha que coisa interessante. Ou seja, a partir do sincretismo religioso da colonização, nós temos aqui a memória dos 3 capuis, dos 3 tataomes, das 3 festas patronais, para dar ao nome à comunidade como os 3 reis magos, o bairro dos 3 reis magos de Coacã. Aqui nós temos mais um exemplo muito interessante do sincretismo religioso, né? Que nessa vestimenta linguística ressignificativa que foi feita a partir da colonização, nós temos uma nova leitura, até mesmo, e também uma resistência, ou que os antropólogos também falam muito de toponímia, que ao mesmo tempo que eles ressignificaram com o nome hispânico, também trouxeram a antiga cosmovisão, os traços, a herança cultural dos antigos capuis, né? Então, ou seja, um bairro dedicado aos 3 reis magos católicos, também faz memória aos 3 reis e os 3 capuis da antiga região mexica que aglomerou e formou o bairro, né? Ok, então, em continuidade, nós batendo essa ideia de modernização, de junção da comunidade, resistência, vamos dar continuidade. Professor, então nós entendemos que os pueblos... Aqui vem a definição mais importante. Os pueblos são subdivisões territoriais que foram ou não abarcados pela cidade, modernizados pelas cidades, que alguns ainda
intentam manter-se indígenas e outros não. Apenas reconhecem a sua historicidade. Ou seja, alguns são puramente descendentes e mantêm sua étnica, digamos, seu modelo étnico-cultural de viver, e outros usam o seu calendário festivo e suas tradições religiosas para expressar sua memória, porém não vivem continuamente no cotidiano como indígenas. Ou seja, este livro aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, quero mostrar para vocês. Esse livro foi o que salvou a minha existência. Pueblos Urbanos. Este livro, Pueblos Urbanos, ele foi muito importante porque ele traz, Hernandes, um antropólogo da UNAM, e da UNAM, da UAM também, da Metropolitana, ele traz uma classificação muito interessante. Que os pueblos originários, então, podem se dividir em algumas categorias, em tipologias e subcategorias. Primeiro, nós temos os pueblos rurais e semi-rurais, que estão no extremo sul da cidade do México, que são em média 50, que ainda tem um modo de vivência cotidiano, onde a sua estrutura social está conectada ao campo, onde as ocupações, o ofício das pessoas estão ligados ao campo. Nós temos os pueblos urbanos, que foram totalmente abarcados pela cidade e que perderam o seu caráter rural nos últimas 4, 5 décadas. Ok? Isso aconteceu a partir de 1940 e 50. Nesse discurso, nós colocamos todos os pueblos de Coacán, inclusive os bairros dos Reis-Magos que nós estamos falando. Professor, o primeiro exemplo de pueblos que ainda são rurais. Um exemplo, Mipa Alta, Xochimilco, Tauac. Aqui no nosso caso, de pueblos urbanos com recente passado rural, nós podemos citar Coacán, Iztapalapa, Benito Juárez, que são em média de 30 pueblos. E nós temos agora outra categoria de pueblos originários urbanos. Aqueles que possuem uma vida comunitária limitada. Esses aqui são muito interessantes também. São grupos que eles estão espalhados entre várias delegações, entre as 16, são até vizinhos de pueblos rurais, ou aqueles com um passado rural recente, mas eles são fruto da redistribuição de terras da reforma agrária mexicana. Ou seja, eles eram comunidades ou eram indivíduos que estavam espalhados pela cidade do México que receberam terras. E quando eles receberam essa terra, eles passaram a assimilar o modo de vida de um povo originário, porém não possuem uma relação de parentesco, uma sociabilidade entre os membros. Ou seja, essa sociabilidade não está baseada nas relações de parentesco, no sistema de cargo, no sistema de ocupações. Ou seja, é um pueblo onde as atividades são mais individualizadas. Ok? Outro tipo de pueblo que nós temos são os pueblos originários que foram assimilando a organização originária. Seria pueblos originários de assimilação. Ou seja, eles não eram pueblos originários. Porque eles poderiam ser pessoas, indivíduos que vieram de antigas regiões onde o mercado imobiliário os expulsou, onde os fazendeiros os expulsou e invadiram uma região. E ao invadir essa região para não perder suas terras, passaram a assimilar as tradições, o calendário das festas, as tradições, o sistema de cargo, as relações de parentesco, para não perder suas terras. Porque, lembrando, conforme os critérios legais já mostrados, tanto na Constituição como na Constituição Federal, como na Constituição do DF, se uma comunidade que é derivativa possui cosmovisão, tradição, instituições sociais, civis, culturais, autoridades locais, conforme a ascendência indígena, eles são considerados originários. Então, eles não podem ser desapropriados. Eles têm direito à titulação comunal, reconhecimento de propriedade. Então, o que nós temos, então? Outra questão também, que então pode ser comunidades também
que assimilaram porque recentemente eles receberam terras, receberam território, receberam uma área. Muito interessante, essa questão indígena ainda na Cidade do México ainda não terminou. Muitas regiões ainda, o governo mexicano, da Cidade do México especificamente, ainda cria locais de assentamento para colocar comunidades que se alegam que são descendentes ou que possuem uma ascendência originária, porém não possuem terra para viver conforme o originário, para possuir todas as suas tradições, para preservar até mesmo línguas, que tem alguns que preservam línguas, que preservam o sistema de maiordomias locais, seus sistemas de cargos locais, né? Outros também, nós temos outra derivação desses pueblos que assimilaram. São pueblos originários que eram pessoas, que eram campesinos, que viviam no campo, porém não eram índios. Porém, receberam terras. E agora, para garantir sua terra, necessitam também, novamente, recorrer à estrutura social, à herança cultural, à carga simbólica de ser um originário para manter-se aí. E também nós temos outros indígenas que que são, na verdade, emigrantes, pessoas ou famílias que vieram de várias outras comunidades indígenas e entraram em outro território e ali passaram a recriar o modelo de pueblos originários. Professor, então é algo complexo. Então, aqui, sim, Hernandes, esse antropólogo que concede essa classificação, ele nos fala que essa classificação de originários aqui, ela é impermanente, ela é flexível e ela é extremamente móvel. Porque ser originário na Cidade do México, na verdade, é perpetuar uma memória histórica da ascendência por meio de um sistema cultural, um sistema identitário, como foi dito pela área anterior, vocês leram rápido, um sistema de pertencimento. Em outras palavras, ser originário é um modo de pertencimento. É um modo de reproduzir pertencimento. É portar uma linguagem de pertencimento. E é compartilhar esse pertencimento. E demonstrar esse pertencimento por meio de uma linguagem. E se você me perguntar qual é a maior expressão da linguagem de pertencimento? São várias. Aqui eu vou citar algumas. Estou terminando, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Eu vou deixar espaço para perguntas. Eu separei, são várias estruturas ou processos de pertencimento. Mas eu escolhi uma para derivar outras. Em minha opinião, e de outros autores, como vários antropólogos mexicanos, inclusive alguns que tiveram na nota de rodapé dos slides anteriores, só a festa patronal é o maior evento da comunidade. A festa patronal é a expressão máxima de toda a tradição, concepção, noção do modo de pertencimento da comunidade nesse território. E do modo de pertencimento como membro nesse território. Ok? Me confirme se vocês estão ouvindo bem, de novo, por favor. Estão ouvindo bem? Sim, professor. Ok? Então, por quê? O principal quesito para que uma comunidade continue sendo originário e muitas outras pessoas que ainda até hoje não receberam a escrituração de suas propriedades ou que estão na luta pelo reconhecimento da permanência no território é participar ativamente do sistema de cargo religioso, que são as antigas maiordomias, que vocês já conhecem bem, que as maiordomias foram aqueles cargos religiosos leigos criados pelas confradrias, boa parte pelas comunidades leigas que surgiram, em auxílio da evangelização. Ou seja, eram líderes religiosos leigos que ajudavam o processo de evangelização. A comissão de festejo, que são um grupo de maiordomos, que são líderes locais, que advém da antiga tradição dos senhorios locais, que são líderes que passam a administrar politicamente e religiosamente a comunidade. Ou seja, a ideia aqui de liderança, ela está intrínseca à atuação sociopolítica e religiosa.
E de que local podemos nos sintonizar, nos retornar a essa leitura? A antiga sociedade mexica, o Tataome. O Tataome, na verdade, ele era um líder político, ele era a representação da estrutura social e, ao mesmo tempo, um líder religioso. Porque ele, de certa forma, ele tinha um papel de interceder, ou ser porta-voz. Não é à toa que o Eitataome, na tradição asteca, significa aquele que fala. Ele é o porta-voz de quem? Da deidade do santo patrono, da comunidade. E agora, nessas comunidades pós-coloniais, modernas, que sincretizaram, esses líderes organizam uma comissão que responsabilizam toda pela atuação religiosa da comunidade, porque são aqueles que falam em nome da comunidade. Olha que interessante. Aqui eu lembro da etnometodologia de novo. Os indivíduos atualizam os seus conteúdos culturais conforme a sua vivência. Não existe mais uma sociedade étnica. Porém, ainda existe uma relação de parentesco e um sistema de cargo que ainda estrutura relações políticas dessa comunidade, que ainda dá sentido às relações políticas da sociedade. E também, aqui outro fator muito importante, que é a relação de poder entre o pueblo e o paróquio, né, que é a autoridade eclesial e a liderança pela tradição. Muito interessante a gente observar aqui que é uma relação muito conflitiva, historicamente conflitiva, vou falar agora para vocês. E a tradição e a experiência cotidiana. Continuando. Aqui eu vou falar um pouquinho dessas características para vocês, desses modos de pertencimento e como eles estão sendo recriados. Olha, já vai lembrando da etnometodologia. Eu já vou começar a aplicar isso, a fotografia. Olha só, eu já estou mostrando como eu aplico fotografia, análise documental, pesquisa participante, iconografia, tudo para entender como era e como está sendo recriado, e como está sendo perpetuado, e que sentido está tendo. Nós sabemos que a mordomia vem da antiga tradição, como eu falei para você, do sistema de cargo. O mordomo, na verdade, é um líder, é um indivíduo, eu vou falar no sentido atual, não no sentido colonial. É um indivíduo atualmente que representa famílias que, olha para vocês verem esse quadro, são um quadro que está na igreja local, na igreja do século XVI, dos mordomos maiores, que significa os mordomos mais antigos. Essas famílias herdam toda a liderança político e religiosa da comunidade. Por quê? Esse mordomo, além dele estar à frente da festa da comunidade, organizá-la, dividir as funções e estruturar as funções e o próprio rito, ao mesmo tempo ele tem poder de voz sobre questões políticas da comunidade, atuação do clero, atuação dos arcardes, dos prefeitos sobre medidas na comunidade, ou seja, ao mesmo tempo que a gente vê toda uma herança também mexica e, ao mesmo tempo, uma adaptação na vivência urbana. Nós vemos também uma continuidade e também uma ressignificação. Por quê? Já que não existe a vida étnica, adapta-se à dinamicidade da vida urbana. Porém, ainda se preserva a tradição da familiar, a tradição das relações de parentesco, que é algo muito comum entre a sociedade indígena. Então, a comissão de festejo, na verdade, é um grupo de pessoas. Esses grupos de pessoas, eles organizam essa festa, mantêm essa festa, bancam essa festa. Eles são aqueles que são responsáveis em organizar todo o rito para expressar para a sua comunidade e para outras que eles são uma comunidade originária. Que eles são uma comunidade originária, sim, porque possuem festa. Como que é essa comissão de festejo? Aqui está uma das organizações, uma das formas de organização. Não é a única, porém pode haver outras. Nessa comunidade que eu estudei, é assim. Em outra comunidade pode haver de outra maneira. Vamos lembrar que cada comunidade advém das antigas subdivisões territoriais, com liderança, com cosmovisão, tradição, e também com uma modernização e recepção da modernização urbana diferente. O presidente, o secretário, o tesoureiro, o subtesoureiro. E depois que tem... Quem são esses primeiros? Todos são pessoas da comunidade.
E esses presidentes, tesoureiros, secretários, também são mordomos. Normalmente são mordomos de antigas famílias, que são reconhecidas entre eles, que distribuem entre eles todo o conteúdo de como fazer uma festa e expressar a sua identidade como originário. Porque eles portam o conteúdo cultural, exportam a carga ritualística de como realizar uma festa de um povo originário, de como estruturar, quais são os processos, quais são os ofícios, de como se começa, de como se termina e de que se compõe. Então, eles carregam toda uma carga ritualística, como o antropólogo Rivière fala muito bem para a gente, que eu vou citar um pouquinho dele agora para vocês, posteriormente. Toda a carga de conhecimento histórico-social para ser um originário. Aqui essa estrutura, basicamente, uma estrutura que vocês podem conhecer. Outra coisa muito importante também é que a relação de parentesco é muito importante para estruturar as autoridades locais, como eu já disse para vocês. Porém, tem um fator muito interessante. A relação com o padre local nunca foi uma relação pacífica. Com esse documento aqui, de 1970, descreve a relação com o padre Cordarco, que era o padre que concedeu ao cacique Juan Teles o direito de se apropriar das terras dos indígenas. Segundo as descrições, desde o século XVIII até hoje, da comunidade, dos documentos, percebe que a movimentação dos padres é muito grande, porque muitas das vezes os padres são acusados de não possuírem o conhecimento necessário, ou a atitude necessária, ou não desempenharem a atitude necessária para ser um padre do pueblo. Aqui eu lembro de novo da etnometodologia. Por quê? De certa forma, a comunidade já possui um conjunto de raciocínio prático, dizendo em palavras mais compreensíveis, um conteúdo e um conhecimento prático, aonde cobra-se do padre a total intervenção em todas as atividades culturais da comunidade. E o padre que não participa dessas intervenções culturais, ele é inábil. Ele não é participativo. Ele não pertence a essa linguagem que está se ajustando, que está se modernizando. Então, ele não pode permanecer, porque eles usam uma expressão muito comum. La iglesia es de pueblo. El padre tiene que ser como el pueblo. Ou seja, aqui nós temos uma expressão dexal, onde cobra do padre um modo de conduta para que ele seja inserido na comunidade ou continue na comunidade. Então, a relação entre eles sempre foi muito conflitiva. Outra forma de analisar o modo de pertencimento. Não sei se como eu avisei, né, as 4 formas. Um dos modos de analisar o pertencimento, de certa maneira, é o apogeu de todos, é a junção de todos, é o rito, é a festa. Essa festa abarca todas as experiências cotidianas de ser um originário na comunidade. Eu quero que vocês observem bem essa citação. Vou dar 10 segundinhos. Ok. Então, na verdade, o rito, ele exprime tudo aquilo que constitui a comunidade. Seu próprio jogo, seus condicionamentos sociais, suas práticas, suas realizações, as suas negociações em busca de expressão de reconhecimento, ou até mesmo de negação, ou até mesmo de superação. Olha se nós observarmos. A festa, então, se um povo originário hoje, que tem, de certa forma, uma ascendência da antiga cidade, da grande cidade do México Tenochtitlan, que enfrentou várias investidas do latifúndio, que foi abarcada pela modernização socioespacial, que sofreu com a migração de pessoas não de pueblo,
Será que a festa hoje, na verdade, não é um processo de reafirmação identitária? Será que a festa hoje não é uma forma de garantir a permanência identitária? E essa permanência identitária é expressa por meio de uma linguagem. E essa linguagem é todo esse código simbólico expresso na festa. O que é esse código simbólico? Vou começar a mostrar ele para vocês. Vamos lá. Porque esse código simbólico, na verdade, ele explica, lembra da etnometodologia? Ele vai explicar expressões verbais e simbólicas do que é pertencer. E esse pertencer é expressar e compreender e compartilhar, comunicar, demonstrar. Lembra? Então, aqui nós vamos ver expressões simbólicas. Com a fotografia, por exemplo, né? Ok. Qual a primeira exigência de uma comunidade para seu reconhecimento étnico? Possui um calendário festivo. Então, aqui nós temos um calendário festivo. Ter os santos patronos. Aqui nós temos os santos patronos, os 3 reis magos. Lembrando que é uma assimilação sincrética. Devemos todos lembrar muito bem disso, que o rito condensa todo esse processo. Ok? Vamos lá. Outra. Nós temos aqui a participação da igreja, a interação com a igreja, com o institucional, a presença do institucional. E, ao mesmo tempo, nós temos a participação da mordomia. Aqui é a portada, digamos que é a portaria de recepção dos santos que passam por vários dias e vários dias andando por casa dos seus devotos e outros dos seus devotos no bairro e fora dos bairros, fazendo victory pousadas. E nós temos aqui a portada, ou seja, a portaria de recepção dos santos na mordomia. Ou seja, cada ano, uma família é responsável em apoiar o funcionamento da festa. Ok? Nós temos aqui as relações de vecindário. Lembra que nós estamos falando de comunidades que estão muito próximas? Então, a relação do seu santo com os vizinhos é importante. Por quê? Onde está essa relação, professor? Está aqui. Cada santo desse que está nesse altar, na casa do mordomo, é de um bairro que veio visitar a festa patronal. Lembrando que para ser um originário necessita ter uma festa patronal e ter uma relação com sua comunidade circunvizinha, porque todos derivam do antigo Altaplete. Estão recordados disso? Lembra quando eu mostrei aquele mapa enorme? Quando eu mostrei aqueles vários muito próximos, bem circunscritos, muitas vezes assim, próximos, circunvizinhos, e algumas áreas bem difíceis de dividir? Então, aqui, a relação de vicindário é muito importante. E esses recorridos, ou seja, as pessoas saem peregrinando pelos seus bairros e pelos outros, transportando seus santos, é uma forma de enunciação do seu pertencimento. É um compartilhamento do seu pertencimento. Expressar e entender essa procissão, em nossa língua, que para eles são victor pousadas, é, na verdade, uma expressão de ser e pertencer ao local. Anunciar aos vizinhos que ainda estamos aqui, que ainda persistimos ao longo da história e reafirmar-se como originário. Aqui também, eu refaço a minha fala anterior, que é a relação do padre, né? Que, ao mesmo tempo, algo muito incrível no México, que é o padre, ele tem a inteira participação nas festividades populares. Ou seja, no Brasil é um pouco complicado isso. Tem, mas é muito localizado. No México, a festa acontece tanto dentro da igreja como fora da igreja. E o padre atua dentro da igreja e fora da igreja. Lembra que pertencer, compartilhar, entender e praticar a festa é um modo de pertencimento cobrado também ao padre, mesmo que ele não esteja dali, porque o nosso conceito de pertencimento não é étnico, não é apenas por descendência, é por compartilhar um código, por praticar um código. E o padre, de certa forma, lhe é obrigado a participar. E esse rito possui vários momentos, onde os santos são cultivados, são, de certa forma, cultuados dentro da igreja e fora da igreja.
Olha como possui expressões e, como nós chamamos de gestos simbólicos, específicos, em momentos específicos, porque dentro da igreja reconhece a autoridade da igreja, a presença da igreja como autoridade eclesial. Por que eles são retirados e levados para a casa do maiordomo? Porque ao mesmo tempo reconhece a autoridade do maiordomo, que a festa também se realiza na calle, ou seja, a festa dentro da igreja e fora da igreja. Ou seja, tudo é a mesma festa. Aqui não existe profano. Muito pelo contrário, o profano aqui é uma festa cotidiana, que tem uma, como professor, outra antropóloga também, e socióloga, afirma que a professora Torres, ela fala que é a intermediação entre o institucional e o não institucional, compõe o catolicismo mexicano, o catolicismo popular mexicano. Lembrando que isso é uma prática do catolicismo mexicano. Ao mesmo tempo, nós temos aqui outras expressões puramente mesoamericana. O cozimento do atole, uma comida tipicamente mesoamericana e principalmente nessa região bastante presente. Nós temos o cozimento do arroz com carnes que também relembra os animais que eram criados na comunidade. E outra foto que eu não coloquei aqui, porque era uma foto um pouco complicada de se colocar, que é o consumo do purque, né? O purque, lembrando que o purque, outra bebida extremamente mesoamericana, que é consumido o purque, o atole, as carnes com vegetais e carnes de animais representativos, né? Como porco também, como aves, entre outras carnes, né? É importante que, em meio a isso tudo, o purque também vem à tona, o álcool também vem à tona. Lembrando que o álcool ele tem uma representatividade religiosa muito importante. A importante da musicalidade, que é onde tem as canções, as famosas manhanitas. Quando o santo chega, eles também cantam, expressam por meio das canções, expressam o que está acontecendo aqui no caso. Eles estão em um Victor, a primeira canção, estão em um Victor, que é uma peregrinação, e estão pedindo pouso para descansar, porque eles peregrinam por várias casas, e no outro dia vão para outros bairros, vão para outras casas, continuar levando ao santo, levando toda aquela companhia, todo aquele conjunto de pessoas, como a foto anterior, que estão caminhando com o santo. E aqui estão pedindo pouso, ajuda, auxílio, a toda uma linguagem, a todo um código, a toda uma oralidade. E essa oralidade não fica só restrita ao momento da sacralidade, mas também tem outras formas de oralidade. Eu chamo de musicalidade do sagrado. A musicalidade que acontece dentro do espaço litúrgico é uma. A musicalidade do cotidiano é outra, porque aqui nós estamos num show de músicos populares, até de mariachis, e aqui nós temos o quê? Uma musicalidade dentro da igreja, está escrito lá em cima dele, Pueblo de los Santos Reyes, uma musicalidade diferente, ou seja, em cada expressão situacional de todo o festejo, existem gestos simbólicos específicos. Existe expressões específicas que compreendem-se em partes específicas dessas canções. Outra coisa, tem o fator também da modernidade. Aqui nós temos a rosca de reis, que foi trago pelos franceses, que também é um fator gastronômico, um novo símbolo moderno que foi inserido, não existia nessa prática, que é a lembrança da Epifania, da ceia da Epifania, e ao mesmo tempo a inserção do irônico, do cômico na festeja, ao mesmo tempo tem um espaço religioso, da música, tem um parque, tem a questão da modernização, onde a festa também é entretenimento, também é cômico. Quem que a gente lembra daqui, pessoal? A gente lembra de Bakhtin, a cultura popular como Bakhtin, o cômico, o entretenimento, também pertence ao popular. Então, em resumo, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que há todo um conteúdo em várias expressões. E que ao longo dessa trajetória, esses membros têm mostrado como possuem, sim, toda a capacidade de adaptar,
de recriar, de comunicar as várias experiências de sua memória histórica da ascendência, mas também a memória da vivência urbana. Tudo isso aglutinando-se em um conteúdo cultural, em um código cultural, aonde vai se expressar na sua festa patronal. É toda a representação da linguagem de que é ser um membro de um pueblo patronal hoje. Ser membro de um pueblo patronal hoje é ao mesmo tempo ser moderno e ao mesmo tempo ser atual. Ao mesmo tempo ser tradicional e ao mesmo tempo ser contemporâneo. Ao mesmo tempo compartilhamos ideias e tradições mesoamericanas e ao mesmo tempo adaptamos a modernização da vida cotidiana. Então, ser um originário hoje, de certa forma, é ressignificar continuamente mediante a vivência. Olha lá, a gente não lembrando isso lá da fenomenologia social de Schutz. Ou seja, e tudo isso para garantir que a tradição identitária ainda está atrelada à noção de territorialidade, porque as pessoas alegam, nós estamos expressando essa festa, e esta festa é a expressão de nosso território, de nossa permanência. E a modernização política, por meio da Constituição, que reconheceu o Estado, um Estado indígena, concedeu a terra indígena, espaço do indígena, a modernização socioespacial urbana, tudo isso, na verdade, legitimou essa nova espacialidade, legitimou essas novas sociabilidades que nós temos visto de ser originário. E como isso é expressado? A festa. A festa é o resultado desse código. Eu resumi isso em uma frase. O pertencer não é apenas pelo fato do descender, mas sim pela compreensão dos sentidos e significados de uma narrativa de pertença. Por que narrativa? Porque isso foi feito ao longo dos acontecimentos históricos. Temos que lembrar aqui de Porriquet de novo. Isso não é feito agora. Isso não é com argumentos do agora. Isso é um argumento do argumento. São argumentos do tempo passado, da memória dos predecessores, de um tempo que é narrado. Então, na verdade, ser originário é relembrar uma identidade no seu sentido mítico, mas, ao mesmo tempo, nós lembramos aqui a ideia de compreender-se no tempo, de ressignificar-se no tempo. E é uma territorialidade que não está mais no rural, mas sim no urbano. Ou seja, o Poema dos Reis Magos é a junção dessa explicação, desses métodos de pertencer, desse modo de pertencer, dessas relações de pertencimento que são intrínsecos a eles. Que se eu for para outra comunidade, elas já não existirão, ou existirão de diferente maneira, ou existirão diferentemente, ou existirá um outro código linguístico. Então, essa foi a minha exposição, que eu gostaria de finalizar. Eu sei que é muito conteúdo, para mim é um desafio técnico muito grande, porque eu expus, de certa forma, a proposta teórica, e logo em seguida, como eu apliquei, lógico, de forma sintética, né? Forma sintética, e gostaria de comentários de vocês, se vocês acham que essa proposta dá certo, não dá certo, se ela pode ser aplicada na história ou não. O texto escrito está quase pronto, estou corrigindo. A ideia é ser publicada em um livro no segundo semestre, correto? Onde toda essa sistematização vai estar muito mais minuciosamente trabalhada, como eu concebo cada conceito, como coloca-se cada conceito, como se constrói em cada etapa interacional. Lembra que nós citamos as 4 etapas interacionais? Tudo isso vai estar mais claro. Mas, pelo que nós vimos hoje aqui, nesse desafio dessas 3 horas, gostaria de ver comentários, elogios, críticas, observações, auxílios, comentários gerais. Obrigado a todos. Está com vocês agora. Obrigada, Washington. Estava tentando
ligar o microfone de novo, tinha ligado e desliguei sem querer. Bom, eu só tenho a te agradecer, você sabe muito bem que nós conversamos já há pouco tempo sobre o teu trabalho e o quanto, né, a nossa troca, principalmente aí em relação a essa concepção de povos originários, né, de certo modo me instigou bastante, porque é uma realidade diferente, por exemplo, aqui da realidade brasileira, né, em que a minha concepção era que realmente o povo originário é aquele que se considerava o nativo do lugar, né, querendo mais ter o reconhecimento, né, em relação à ancestralidade, e nós vimos aí que, nesse caso, não é bem assim. Na verdade, é ter essa simbologia ligada, né, à ancestralidade para manter direitos do mundo contemporâneo. O que também, enfim, não é mal, né? Porque, afinal de contas, todo mundo sabe que esses grupos têm uma herança realmente colonial complicada, né? Que eu falo sempre nas salas de aula, né? Que é até estranho, né? Que muitas vezes as pessoas não têm exatamente noção, né? Do quanto foi difícil o período colonial para esses povos, no sentido de deixar marcas, né, feridas abertas, que estão aí, não é à toa que você tem as veias abertas da América Latina, né, embora eu nem goste tanto desse livro, mas que faz, de certo modo, referência a isso, né, que é quando a gente vê alguns grupos tendo até vergonha, realmente, de se dizerem de origem indígena, né? E aí, quando você vem com essa situação aí, que muitas vezes você usa o mundo simbólico para ter determinados direitos, né, o mundo simbólico ancestral para ter determinados direitos, aí você fica pensando, né, gente, o que eu posso pensar sobre isso, né? Que a herança colonial, ela é tão degradante que a pessoa até vê, na verdade, né, de manter certos símbolos, manter certos vínculos à tradição, é muito mais para servir algo no momento do que realmente querer estar ligado a essas tradições. E você sabe que a nossa última conversa, né, foi em torno disso, né? O que, de certo modo, eu até fiquei meio, né, eu diria, indignada. Eu falei assim, gente, depois eu fiquei matutando, né, sozinha, depois da nossa conversa, né, eu falei assim, gente, que triste, né? Porque no fundo, eu que sou de fora, que não conhecia, né, como tu conheces, né, essa realidade, especificamente a realidade mexicana, né, eu via com muito bons olhos essas festas, né, como realmente uma manutenção de tradições, mas tradições para enaltecer a ancestralidade. E hoje, quando eu vejo essas festas, que depois desse teu novo olhar, eu não vou negar para ti. Eu participei de uma banca há pouco tempo sobre exatamente uma festividade na Guatemala, que é muito semelhante, e que, obviamente, o rapaz não fala nada disso que tu falas, né? Ele só analisa a festividade, até porque ele não esteve lá, né? Ele não tem essa análise antropológica que tu tens, né? E eu fiquei já me questionando, falei assim, gente, será que essa festividade também é só para continuar, na verdade, tendo direitos assegurados? Porque, afinal de contas, ainda continua sendo uma herança colonial, né? Porque se eu não faço desse jeito, eu não tenho os direitos assegurados. Então, tudo bem, eu já não pertenço àquele mundo, mas se isso me faz, de alguma forma, continuar com, digamos, o meu papel aqui nessa sociedade contemporânea respeitada, então eu faço o que tiver que fazer. E aí eu fiquei me questionando, será que na Guatemala também é desse jeito? Até porque eu sempre escutei que na Guatemala ainda tem realmente muito apego à questão das raízes, mas, ao mesmo tempo, o México, para mim, também era desse jeito. E você sabe que foi uma das coisas que eu fiquei batendo na tecla contigo, né? Eu falei assim, gente, mas então esses povos ditos originários é muito mais uma necessidade de sobrevivência, de poder realmente ter direitos na sociedade contemporânea, e não porque eles estejam tão preocupados em se vincular às tradições. Bom, eu, pelo menos, é a visão que eu fiquei, né, depois que nós conversamos aquela última vez, e também em função da tua exposição de hoje. Não sei, né, quem está assistindo, o que teria a falar a respeito, mas é lógico que o teu trabalho, pelo menos eu vou te falar, me suscitou, né, uma pulga atrás da orelha para agora, na hora que eu
né, olho outros festejos, outros rituais em outros países aí de origem indígena e ficar pensando, né, o que realmente, né, o que motiva essa população a manter esses rituais. É realmente querer preservar as tradições, é cultuar a ancestralidade, ou é, obviamente, a adaptação aos tempos contemporâneos em que se faz necessário um vínculo simbólico para a manutenção de determinados direitos. Então, isso, para mim, já foi assim um ganho enorme, porque já me propicia um olhar diferente, né, sobre essas realidades. E eu só tenho até agradecer mais uma vez por você contribuir e, gente, né, expor uma tarde inteira esse trabalho, que eu tenho certeza que vai servir de muitos exemplos para os alunos, para as pessoas que estão participando. Mas era isso até o momento que eu tinha para comentar. Estou aberto a comentários, a observações, a críticas. Muito bom, Dr. Washington, muito bom mesmo. Nossa, super interessante. A gente sempre pensa que a América como um todo, menos a parte da América do Norte, sem contar com o México, a gente imagina que é muito parecido, né? Mas nós temos uma gama enorme de grupos, de costumes. E, bom, a minha dúvida vai em relação à indicialidade. Eu estou falando certo? Indicialidade? Pode ser assim também. Que é em relação à linguagem, né? Como que funciona essa indicialidade nessa comunidade onde você estudou, nessa festa patronal? Sim, ok. Mais alguma questão que eu já respondo? 2, 3. Mais alguém quer fazer algum comentário? Tá. Mais alguém? Não? Qualquer coisa, coloca no chat, que eu já estou com ele aberto aqui, eu visualizo. Certo. Estou com ele aberto aqui. A questão da indicialidade, lembrando que a palavra expressão, eu tinha, na verdade, colocado alguns exemplos, algumas alterações aqui no meu slide, mas eu não sei o que aconteceu. Eu não, salvei, o slide não atualizou. Mas, às vezes, eu apanho um pouco com isso. Por mais que seja jovem, eu apanho. Mas, assim, eu não coloquei algumas expressões indiciais em sentido verbal, porque ia ocupar muito mais espaço. E, na verdade, eu já tinha muita coisa para mostrar, né? Mas as expressões indiciais, na verdade, elas são verbais ou não verbais, para ser mais didático. Elas são expressões de sentido que especificamente só possuem sentido em uma localidade. Eles chamam de situacionalidade. As expressões indiciais no meu trabalho que eu apliquei ao estudo são aquelas expressões verbais, por exemplo, la fiesta es del santo, a festa del pueblo es para el santo. El pueblo para el santo es todo. Expressões como essa eu coloco no meu trabalho, no sentido verbal, verbalizando até então. Outras expressões indiciais são os gestos religiosos que eu mostrei para vocês. O compartilhamento, ou seja, a expressão indicial, ela é uma prática. Ela em si não é uma fala. Ela foge do termo linguístico, apenas verbalizando, e ela se torna uma prática. Para Garfinkel, lembra que, na verdade, a expressão indicial é a realização prática, o raciocínio prático. Ou seja, não é especificamente só o ato da fala. Igual a gente tem subdivisões na etimologia. O estudo de campo, que é o meu caso, o estudo do ato e da fala, que normalmente fica mais para os linguistas, que vão adentrar em questões mais gramaticais e linguísticas da fala, que é muito usado também pela antropologia da linguagem. E outros campos, por exemplo, da intervenção social. E outros no campos da saúde, do direito, a psicologia e vários outros. Mas no campo, na área do estudo do campo, as expressões indiciais é você perceber expressões verbais
ou simbólicas, ou práticas, na verdade, todas as expressões práticas simbólicas que possuem uma carga de sentido único, que só se aplica para aquela comunidade ou só para aquela ocasião. E ela só é compreendida por aqueles que possuem o código simbólico significante dela. É algo muito interessante, a gente para perceber. O que é a vantagem do estudo da etnometodologia quando você vai fazer uma etnografia? É você, por exemplo, é você retirar a ideia de uma mega estrutura e fazer uma microanálise das estruturas das interações sociais, que podem ser constituídas por uma coletividade ou pelo sujeito. Lembra quando eu comecei falando isso? Pela coletividade ou pelo sujeito. Então, eu percebo que a indicialidade, ela é, sim, o principal foco da etnometodologia, em qualquer área de estudo que você for aplicar. Em qualquer área. Por quê? Perceber as expressões que constroem o pertencimento é compreender todo esse código cultural. E como ele é demonstrado? Porque ele fala que esse código, na verdade, ele sempre é observável, porque ele é linguagem. Ele sempre é relatável, porque ele é linguagem. Ele sempre é uma descrição. Por quê? Porque ele é linguagem. Porque é isso que a linguagem faz. Ela descreve. Ela conceitua, ela significa, ela traz a significância. Então, basicamente seria isso. Então, a gente propôs, de certa maneira, foi um ensaio, né? Foi um primeiro ensaio, está sendo um primeiro ensaio. Quem sabe, depois deste primeiro ensaio, que ele esteja consolidado, futuros trabalhos a gente consiga mais teorizar, quem sabe, uma etnometodologia aplicada ao estudo da história. Porque eu vejo extremamente possível. Aí alguém vai me perguntar, e o problema da temporalidade, professor? Tá, pode ficar tranquilo, eu pensei nisso. O problema da temporalidade é que eu jogo por Riquet. Memória e história. A história, na verdade, é um reconstruto da memória dos predecessores relatado em tempo presente. A narrativa histórica. Porque se eu fico só na etnometodologia, relata-se que o conceito de tempo na fenomenologia é a experiência. Quando eu tenho a temporalidade, é a consciência da experiência, enquanto eu tenho experiência. Então, aqui futuramente, ou nesse trabalho mesmo, existe a possibilidade de conectar a etnometodologia como estudo para a história é justamente isso. É conectar que essa experiência, ela não é formada só em tempo presente, mas sim por sentidos de seus predecessores, sentidos predecessores, ou sentidos que compõem a prática do presente, sentidos que trazem a carga mítica, até então muitos usam sim até como carga mítica, o mítico, como ela começou, ou seja, eu faço a festa hoje, nesse momento, é porque eu tenho uma memória histórica disso, eu tenho um mito que fundou isso, o mito da ascendência, o mito de ter sido um povo étnico, ou não, no meu caso aqui, é uma comunidade que só é relatada em documento no século XVIII. Então, aqui eu lembro até, a gente coliga aqui, invenção das tradições e Porriquet, né? Aqui a relação, ou seja, a função que esse mito, que essa tradição possui em reordenar essa sociedade. Então, isso aí já é futuros avanços, é outros pensamentos, é outro estágio. Nesse momento, eu estou num sentido mais pragmático mesmo, que é perceber, mostrar, explicar, entender como é formado. Como é formado toda essa comunidade.
em geral e como se expressa esse pertencimento. Porque o meu objetivo também, pessoal, estou terminando, todo mundo cansado, é assim, o que sempre me preocupou é o que foi dito ontem, é que normalmente as categorias conceituais ou as metodologias costumam colocar aqui o pesquisado, aqui o pesquisador, por meio de um processo de essencialização rígida. O que seria isso? E dá a ideia de identidade étnica sempre é a ideia de um indígena fixo. Uma ideia, por mais que a gente fale que não é o primitivo, mas será que quando eu falo de identidade étnica, eu também estou querendo me remitir apenas a uma ideia de ancestralidade? Que eu só é indígena por meio de ancestralidade? Ou se perde a ancestralidade, deixa de ser indígena? Aqui eu lembro de um antropólogo norueguês, que eu estou apaixonado por ele, que ele me salvou. Por quando eu falei, então, por que então eu não uso o conceito de identidade étnica para esse poema? Porque no livro de Fredrik Barth, um antropólogo norueguês que deu aula em Harvard, o livro dele, Grupos Étnicos e Fronteiras, foi publicado pela Unesp, no Brasil. Ele fala que, na verdade, os grupos étnicos, não importa se eles possuem ancestralidade ou se eles foram inventados no século XX. É a partir do processo de criação, de invenção, de uma narrativa coletiva. Isso é uma identidade étnica. E o que eu percebo nessa identidade é os processos de negociação cultural que legitimam o discurso identitário desse grupo. Ou seja, se foram ancestrais ou não, isso não importa. Importa é analisar como eles se construíram como identidade coletiva. Como legitimam isso. Então, aqui eu tento fugir que a ideia de identidade está ligada à ancestralidade. E isso abre um campo de estudo enorme na América Latina. Porque se a gente for para cada bairro e comunidade na América Latina, a gente vai perceber modos diferentes, pertencimentos diferentes, conteúdos de pertencimentos diferentes. E eu acho que isso permite um avanço para o historiador da cultura. É só isso. Falei demais, vocês estão cansados e todos nós. Mas é para deixar claro. Eu estou tentando deixar claro o máximo que eu posso, porque eu sei que é um conceito, é uma mirada diferente, porém eu garanto que ela é apaixonante. Pelo menos para mim. Eu falo de mim e do Dr. Quadros, que me ensinou esse caminho. Me ensinou, não, me disse, falou, existe isso aí, se vira. Não trabalho com isso, mas é assim, você se vira. E eu estou caminhando. E cada dia que passa está comprovando que isso mostra mais possibilidades. Mais possibilidades para a prática histórica, da compreensão histórica de uma comunidade. Até mesmo para a reconstrução histórica de uma comunidade. É isso. Obrigado. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Muito bom, Washington. Obrigada mesmo. Como agora nós também já estamos com poucas pessoas na sala, então eu só tenho a te agradecer e, obviamente, ao Renato, né, que está aí firme e forte, né, desde o começo, dando um super apoio, né, na realização desse evento. E, bom, eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou se nós podemos dar por encerrado, então, o evento. Acredito que sim, né? Vou fazer igual o Washington, vou dar só 2 minutinhos. Se alguém não gostou, pode falar também que não gostei. Eu não concordo, tudo bem. Aqui é universidade, não é corte marcial. Tá bom? Isso, até nisso nós somos parecidos, hein, Washington? Não, eu até na minha forma de expressão, como o público é graduação, faço bem, falo dinâmico, tranquilo, vocabulário coloquial, para tornar bem familiar mesmo e evitar má compreensões, porque o conteúdo em si é muito pesado. Uhum.
Obrigada, então, Júlia. Obrigada, Fernando. Obrigado, Renato. E Washington. E depois mando um abraço, então, para o professor Eduardo Quadros. Né? Foi um prazer. E estamos, então, encerrando mais um evento maravilhoso. Eu já falei para o Renato que ele me aguarde, né? Porque agora eu acho que eu vou, né, abusar da boa vontade dele, né? Porque realmente acabou que foi maravilhosa a tua participação, viu, Renato? Obrigada mesmo, né? Porque parece que não, mas ajuda bastante, né, Washington? Aquela última vez, você sofreu com esse negócio de ter que colocar as pessoas para participar, toda hora tinha que interromper. Nossa, eu sofri muito aquele dia. É uma importância grande, né, ter alguém de apoio, né, sem dúvida nenhuma. Obrigada, então, a todos os participantes. Logo, logo a gente estará aí com mais um evento de história, com certeza. Obrigada, bom descanso, Washington, bom descanso para todos, bom fim de semana. Igualmente. Tchau, gente, muito obrigada, viu?